Boa noite, Nicole. Boa noite, Ellen. Oi? Oiê! Tá vendo agora? Ah, sim! Tá aparecendo no meu? Perfeito. No seu tá aparecendo, tá? Mas agora eu vou entrar no meu, peraí. Você avisou lá que vamos entrar por aqui? Dá na mesma, né? Entrar Não, eu pelo não meu, pelo sei. seu. Ontem eu tava assistindo uma live e ela foi fazer essa troca e Ah, eu vi a normal? fotinha dela lá. Oi, gente! Chu. Você O sabe que pessoal aqui em pediu hoje, casa. o pessoal pediu hoje para eu traduzir na língua dos mortais a linguagem odontológica. Vai fazendo transição simultânea, é isso, né? Sim, sim, eu faço a tradução aqui. Laurinha. Esperar, porque falta 3 minutos ainda, né? Sim, sim. Então, são 50 minutos, né, que eles deixam, não é? Ou é 1 hora? Sim, mas dá para fazer de novo. Eu acho que esse Ah, tema, na hora que eu postei hoje no WhatsApp, meu Deus. é Eu porque, acho que, né? Basta ser mulher. Sim, isso é um fator diferencial, né? sim. 75% das mulheres e 60% dos homens. É. Uhum, Vamos falar esse exatamente. número de novo depois. Jana, Tiene. se, o, se o áudio não te, meu áudio tá bom? Você tá me ouvindo Tá bem? bom. O meu tá bom? Perfeito. Meu áudio tá bom, gente? Daniele Pinho. Ô, gente, aperta o aviãozinho lá, ó. Acho que é assim. Oh, é assim mesmo. Convide suas amigas que têm enxaqueca e não sabe por que que é, que ninguém faz diagnóstico direito. É isso aí. Lovane, DTM, Lovane. Daniele foi minha aluna em Prudente. Dei um curso para eles lá em Prudente. É dentista também? Não, não é. Não? É enfermeira. Ah, Elaine, minha personal arquiteta. Ah, personal arquiteta? É, quanto tem? Tá quase. Só um minuto. E Sou aquela Joe. história de. Agora a história. Hoje tem a história do Moro, né? Agora fica a televisão falando do Moro. É muita concorrência pra gente. Ah, difícil assim, viu? Quando não é o sertanejo, é o Moro agora. É o Alok. É, tem o Loki hoje? Não, Já não, foi a mas Loki, quando não é né? o sertanejo, é o Alok, É, é o Moro. é, Isso, Deus. calma aí, Elaine, já estamos indo. A Elaine foi no otorrino, ele falou que não é nada ali, é DTM, tenho É certeza. psicológico?
Bom, Cíntia, acho que já deu. Vamos começar que tem muito Então, assunto, né? vamos lá. Professor, todo, o que a gente aprende na graduação é essa diferença do bruxismo, né, que é um hábito parafuncional, e do apertamento. Uhum. E que o bruxismo, ele ocorre normalmente no sono REM, que é o sono profundo, mas o apertamento é o dia todo, né? Então a Sim. frequência torna ele pior do que o bruxismo. Uhum. Diga para mim. Vamos lá. Na E aí, verdade, é assim, ó. Eu não classificaria como um pior que o outro. Na certo. verdade, normalmente os dois têm um envolvimento muscular diferente, né? E uma consequência para isso também diferente. Só que antes, Cíntia, de a gente detalhar essa parte de bruxismo e apertamento, que o bruxismo, como todo mundo sabe, seria aquele barulho de ranger dos dentes. E o apertamento é aquele que não faz o barulho, mas o masseter salta lateralmente. Né? Exatamente, Ah, devido a esse apertamento mesmo. Isso. também Quando a gente sei, fala. tá? Oi? Também sei. Aí, ó. O que a gente precisa caracterizar, Cíntia, é assim, ó. O que é a articulação temporomandibular? A primeira coisa. Tá? Então, a articulação temporomandibular é aquela articulação que eu tenho entre a mandíbula e o osso temporal. São inicialmente dois ossos. Exatamente o que você está mostrando aí. Então, eu tenho inferiormente a cabeça da mandíbula, também conhecido como côndilo mandibular, que é uma parte do ramo da mandíbula, né? Antigamente ramo ascendente. Isso. Então, é uma parte articular dela que se articula com outro osso chamado temporal através de uma fossa chamada fossa articular para a cabeça do côndilo, que é essa fossa aí. Ambas têm um encaixe que uma obedece à morfologia da outra. Ou seja, se eu pegar um côndilo, o côndilo ele tem uma forma ovalada, como se fosse a minha mão, o murro, né? Então ela tem uma forma ovalada, sendo que a porção medial dela é um pouquinho mais estreita que a lateral. E quando olhada de perfil, nós notamos que eu tenho uma crista aqui, uma porção ativa do côndilo, que seria a porção que vai estar em contato com a fossa articular. E aqui atrás eu tenho uma parte coadjuvante, vamos dizer assim. Por que coadjuvante? Ela tem uma participação, mas não uma participação ativa na hora do deslizamento condilar na fossa articular. Entre esses dois ossos ainda eu tenho uma porção de estruturas que são importantes. Vamos lá, começando. A cabeça do côndilo ela é revestida por uma cartilagem. Uma cartilagem fibrosa, uma fibrocartilagem. Essa cartilagem é uma cartilagem de revestimento que no côndilo ela mede, em média, 0,8 milímetros. E na cavidade articular eu também tenho uma cartilagem de revestimento que mede, em média, 1,2 milímetros. Certo? Então, duas cartilagens de revestimento. E entre elas eu tenho um disco, que antigamente o pessoal chamava de menisco. Não é menisco, é disco. Por que é disco? Porque eu tenho uma forma ovalada de um disco. É uma ovalada. Enquanto que o menisco, ele é elipsoide, que eu tenho no joelho. O joelho tem dois côndilos e a ATM tem um só, ovalado. Certo? Muito bem. Acrescido a isso, Cíntia, a gente tem que pensar que essa articulação é uma articulação do tipo sinovial,
Se ela é sinovial, ela é revestida, ela é cercada em toda a sua extensão por uma cápsula, para manter ali dentro um líquido chamado líquido sinovial. Essa cápsula, ela por si só, ela já faz a produção da sinóvia para aquela articulação. Então, ela é uma cápsula que reveste, que mantém o líquido sinovial, e a parte interna dela vai fazer o quê? Vai fazer a produção da sinóvia. Essa cápsula, além disso, ela tem um papel de ligamento. Ela promove a estabilidade dessa articulação. Fora isso, eu tenho nessa cápsula, do lado de fora dela, ligamentos que a gente chama de ligamentos intrínsecos, que são ligamentos colaterais dessa articulação, que são pequenos, mas que mantêm a firmeza dela, e externamente eu tenho os chamados ligamentos extrínsecos. Você já ouviu falar de alguns, estilomandibular, esfenomandibular, são ligamentos que vão fazer a junção do processo estiloide com a mandíbula, é o ligamento articular, e o esfenomandibular que sai lá da região piramidal do esfenoide e vem para a mandíbula. Esses ligamentos, em conjunto, mantêm essa articulação louca que nós temos aqui. Eu tenho uma articulação de um lado, nessa forma, outra articulação do outro lado, com essa mesma forma, trabalhando de maneiras interdependentes, ou seja, eu não consigo, com o mesmo um osso só, com dois ossos separados, esses dois ossos, fora o crescimento deles, que pode ser diferente, e ela se adapta para que você consiga promover esse movimento para que a sua boca abra e feche e que você consiga ocluir perfeitamente os seus dentes em uma dimensão vertical considerada perfeita. Ou seja, se nós olharmos a articulação temporomandibular como um todo, ela tem tudo para dar errado. Você está entendendo? Ela tem tudo para dar errado. Porque se eu mastigar alguma coisa aqui, né? E eu fecho aqui fica aberta e aqui não. Então eu já tenho um movimentozinho de báscula aí. Não é? Eu já tenho um movimentozinho de báscula. O meu cérebro, ele acompanha isso. É ele que manda nisso. É o meu cérebro que, através dos meus nervos cranianos, vão fazer o quê? Vão jogar o impulso para o músculo mastigatório, masseter, temporal, para elevar a mandíbula, os pterigoideus mediais para ajustar a oclusão, o pterigoideu lateral para jogar, olha lá, ó. Então tá lá o masseter, que está aqui embaixo, o temporal que está lá em cima, lá dentro os pterigoideus, olha aqui, ó. O pterigoideu medial, que é esse que parece um masseter por dentro, o lateral que vai para o côndilo, certo? Então são esses dois músculos. Esses músculos, o que eles fazem? Eles guiam a minha mordida, ok? Agora voltando lá para a sua pergunta inicial sobre bruxismo e apertamento. Queria só dar um parênteses aqui, então, para os pacientes entenderem. Quantas estruturas são envolvidas dentro da mastigação, né? Então, você falou de cápsula, de disco, de cabeça de côndilo, de fossa, de ligamento, de músculo. Então, assim, é uma estrutura envolvida por diversas... Vamos lá. Eu falei aqui, é muito de complexo. cada lado, pelo menos 20 estruturas ligadas diretamente com o local. Ok? Sim. Fora o comando nervoso do sistema nervoso central, que também é importante, que ele está ligado principalmente com o hábito parafuncional, certo? Que é o apertamento, que é o ranger dos dentes, ok? Que é uma outra coisa importantíssima. Outra coisa, se tem paciente aqui, eu vou fazer
todo mundo vai mastigar, eu já fiz isso, faço isso em aula, é o seguinte, a postura cervical, certo? Essa postura, essa relação que eu tenho entre o osso occipital e a minha coluna vertebral, é esse posicionamento mais posterior, mais anterior da minha cabeça, isso tem muito a ver com a articulação temporomandibular. O que que acontece? Vamos fazer aquele testezinho básico. Abre e fecha a boca. Agora, agora joga a cabeça para frente e faz o mesmo movimento. É igual? Não. Né? Por quê? Porque eu estou jogando a minha cabeça para frente, eu estou fazendo com que todo o meu sistema estomatognático esteja sendo alterado e o meu cérebro entende isso como uma alteração postural que deve ser compensada na musculatura da mastigação. Estão Tá entendendo? testando, gente? Oi? Estão testando, gente? Testando que. Ah, sim, por para frente e para Estão trás, né? fazendo o teste, a mastigação, o movimento. Isso, oi, Denise. Ô, gente, Então, aperta o aviãozinho aí. Avisa a sua amiga, o seu amigo que tem estalos. Ele precisa nós estamos ouvir. falando umas besteiras aqui, né, Cintia? Avisa o pessoal que nós estamos falando besteira aqui. Não estamos falando a sua vida. Gostou, Jana? Então, a gente tem que sempre imaginar isso. Tem que sempre imaginar isso. Que quando eu falo assim, é de disfunção, eu vou lá no dentista e vou fazer uma plaquinha. Não é isso que todo mundo quer? Uhum. Eu posso fazer plaquinha? Me desculpe, perdão, meus colegas dentistas daqui. A plaquinha, ela é uma plaquinha, como a gente chama, miorrelaxante. Né? Para que ela serve? Para fazer um relaxamento muscular. A função dela é analgesia. Então, ela vai diminuir a pressão sobre essas estruturas. Quando eu ponho uma placa aqui, o que vai acontecer com aquele espaço que está sofrendo uma inflamação de tanto ou você apertar ou você raspar? Ele vai fazer isso aqui, ó, e vai aliviar. É como, eu não sei se você já eu gosto de jogar a história do joelho. Você vai, corre ou faz uma academia que você chega em casa, seu joelho está começando a doer. Aí você pega, senta na beirada da cama e solta a perna. Fica a coxa em cima da cama e a perna pendurada. Aquele movimento de distensão, ele vai aliviar a dor pela pressão que eu não tenho mais naquele ponto. Então é mais ou menos isso, é o que a plaquinha vai fazer. Então, Cíntia, o que eu sempre falo, isso eu falo, eu tive na minha vida profissional, eu tive o antes professor Fausto Berzin e o depois professor Fausto Berzin. Quem é esse homem, esse tal de Fausto Berzin? Fausto Berzin foi meu orientador no doutorado. E uma das coisas que eu mais aprendi no doutorado, fiz doutorado lá na Unicamp, como você falou anteriormente, e uma das coisas que eu mais gosto é a simplicidade do corpo docente de lá. Eles foram sempre muito, muito humanos, né? E o professor Fausto me ensinou muito sobre articulação. E uma das coisas que ele pregava porque ele aposentou, certo? Mas é a interdisciplinaridade para o diagnóstico e o tratamento da disfunção. Então, uma coisa assim, pessoal, vamos aguardar um pouquinho a Cíntia aí. Aê, voltou? Tá me ouvindo, Cíntia? Pra mim, você que tinha parado. Uhum. Não tinha parado para você? Você tinha parado. Ah, é? E você tinha parado para mim. Então vamos lá, vamos de novo.
Então ele falava assim, por exemplo, tinha educador físico, tinha fisioterapeuta, tinha dentista, tinha médico. E essa filosofia dele, para que ele tinha isso? Por quê? Vamos lá. O cirurgião dentista, ele vai focar onde? Na oclusão. Não é isso que a gente foca? A gente foca na oclusão. Vamos restabelecer o equilíbrio oclusal desse paciente, a dimensão vertical, faz moldagem, faz estudos e assim por diante. O fisioterapeuta, onde que ele vai nos ajudar? No reposicionamento muscular. Existe uma especialidade que é uma parte da ortopedia que eles trabalham com aquela história de manipulação cervical. Até o nosso diretor lá de Jacarezinho, o professor Fabrício, ele tem técnicas de manipulação cervical fantásticas, fisioterapeuta. Outra coisa, língua. Posicionamento de língua. Quem que trata a língua? Quem que faz essa correção? Fonoaudiólogo. O que mais? O meu paciente, quantas vezes um paciente de disfunção temporomandibular, várias vezes, que tem o seu fundo, o início dela, aqui, ó, dentro da cabeça, aonde ele estimula aqueles meus neurônios e joga isso para o músculo, né? Então, é um reflexo. Como eu falei, por que eu explico a anatomia, um pouquinho da articulação inicialmente? Para a gente entender de onde vem isso, né? Então, o meu cérebro, ele pode estar comandando algo que não me interessa. E aí, automaticamente, eu vou pegar e vou jogar toda aquela carga na minha musculatura. Então, eu preciso de um psicólogo, muitas vezes eu preciso de um psiquiatra, usar medicações e assim por diante. Então, é muito difícil o dentista, o cirurgião dentista, sozinho conseguir tratar a disfunção temporomandibular. Ele vai conseguir ajudar o paciente dele a diminuir a dor, diminuir o trauma. Mas o tratamento, ele é muito mais complexo do que o que a gente pode imaginar dentro do consultório odontológico. Entendeu, gente? Traduz aí. Então, quando a pessoa fala, não, eu tenho problema na TM, eu tenho estalo, só fazer uma plaquinha? Não, não é. Então, eu, né, como dentista, existem noites que se o meu travesseiro, ele sai do lugar, eu acordo com dor, porque provavelmente eu aperto. Sim. Só de perder o travesseiro durante a noite, né? Então, a hora que você falou desse posicionamento, é fato para mim. Exatamente. Então, é uma estrutura complexa demais. E professor, normalmente, esse diagnóstico, quando o paciente chega para fazer esse diagnóstico, que nem, por exemplo, eu vou falar um caso que aconteceu comigo. Eu tinha um paciente que a mandíbula dele deslocava e ele já tinha até o jeitinho dele de colocar no lugar. Ele já colocava no lugar. Meu Deus, né? E ele chegou aqui e o meu cunhado uma vez levou uma bolada, deslocou assim bem pouquinho, não dava nem para ver, ele só sentia dor. Ele foi no especialista, tem que fazer ressonância, tomografia, parará. Quando esse paciente chegou com aquela mandíbula que ele mesmo colocava no lugar, que ele já tinha um macete de colocar no lugar, eu falei, sangue de Jesus tem poder. Hoje você tem que ir para o especialista, né? E aí chegou lá o mesmo profissional que pediu ressonância, que pediu tomografia e tal. Ele falou, não, ixi, a minha imagem bugou. Ela tá meio tremida. Hoje a internet é sua, porque eu revisei minha internet hoje, hein? Ah! Ainda não, revisei. Tá pixelzado assim, sabe? Então, e aí o doutor simplesmente pediu para ele, ele fez uma placa
bem larga, assim, bem grossa. Eu falei, então assim, para você ver a diferença do diagnóstico, será que eu mudo de internet? O que você está rindo aí, Janaína? Melhora a outra? Tá Melhorou, bom? gente? Parece. Tá tremendo, mas deu uma melhorada e voltou. É que eu tô com medo, Ju. Job. E eu, Elaine? Eles estão falando que a gente está tremendo. Agora voltou. Então, quando esse paciente retornou para mim e falou que ele só pediu a placa, que ele não pediu ressonância, que ele não pediu tomografia, só um raio-x e a placa, eu falei, é complexo demais, você tem que ser especialista e com certeza o multidisciplinar é necessário devido a todas esses posicionamentos de língua, de músculo, de articulação, de óssea, Ô, Cíntia, postural. uma coisa que eu não sei se você teve na sua graduação, você tinha disciplina de oclusão e DTM? Tinha DTM na sua graduação? Eu tive junto com prótese. Junto com prótese. Então, Sim. o que nós fizemos? Lá em Jacarezinho, na UEMP, eu participei da confecção do PPC no início, né? Quando iniciou o curso. E nós criamos essa disciplina. Então, nós temos essa disciplina que ela é dada. O único problema dela é que a disciplina é dada no segundo ano, e o único problema dela é que ela é de sexta-feira à tarde. Né? Então, os alunos acabam não valorizando tanto. Né? Até o professor Felipe, é o professor responsável pela condução da disciplina, e ele até fala assim, João, é difícil, porque a disciplina é pesada, né? Ela é complexa, a gente está mostrando aqui, né? A gente está mostrando que não é só ir lá, põe a placa, pronto, tratei sua disfunção temporomandibular. A gente pega casos seríssimos de disfunção. Eu acho que eu já até contei para você isso. Eu tive dentro da minha pesquisa de doutorado, eu tive uma paciente que a gente fazia exame eletromiográfico lá, né? Então a gente é como um eletrocardiograma, só que em outra configuração. E ali no exame eletromiográfico, a gente via que essa paciente ela tinha uma mordida totalmente diferente. Por exemplo, o que é normal? Eu ter um masseter com uma frequência, os temporais com outra frequência. E o que aconteceu? Ela inverteu as frequências até entre os músculos. E você travou. Oi, voltou? Então, ela inverteu as forças entre temporal e masseter. E na entrevista com essa paciente, que é uma das fases fundamentais para a gente, que é a anamnese, né? Na entrevista com ela falou para mim que ela já tinha tentado suicídio pela dor. Só para você ter a ideia, né, do que nós estamos tratando. Porque ela estava fora de si. Aí você vem, qual foi o gatilho dela? Isso eu posso dar a conclusão do caso dela. Né? O gatilho inicial dela foi de uma separação que ela teve, ela perdeu o marido, então o marido a trocou, né? Aí depois ela teve a morte de um filho, e aí vieram várias, ela mudou demais a vida dela, até chegar onde ela estava. E onde que ela descontava isso? Na musculatura. Muda tudo, entendeu? Então, essa moça, o que ela teve que fazer? Ela teve que ir para o psiquiatra, né? Então, o psiquiatra que nos ajudou,
nós fizemos o relaxamento dela, fizemos o meu relaxamento, os fisioterapeutas trabalharam bem. Ela foi, inclusive, para o educador físico, fez exercícios físicos com ela e ela foi melhorando, melhorou a autoestima e assim por diante. Se fosse hoje, a gente até encaixava ela numa harmonização para dar um upgrade nela aí, não é verdade? Eu já digo assim, a mulher sem problema, ela já é a DTM em vida, né? É mais ou menos isso, né? Estatisticamente, os trabalhos dizem que é 75% das mulheres. Professora Desculpa, Fernanda. Cíntia, eu não te ouvi. A gente desconta tudo na mordida. Né? Então, assim, a parte psicológica, né, nos faz... eu aprendi em cirurgia mesmo, na graduação, o professor falou de uma forma bem, bem simples. Que, por exemplo, a mulher, quando ela entra na TPM, né, que o cérebro, ele entende, me corrija se eu estiver errado, como um estresse, né? E aí o cérebro, ele é egoísta e ele acaba pegando mais nutrientes para ele e sobrecarregando músculo e articulação. Então é por isso que é tão comum a mulher com a baixa hormonal ela ter dores nas articulações e, consequentemente, vai ter na temporomandibular, que é, na minha opinião, a mais complexa por ser duas articulações com o mesmo osso e ter que equilibrar um lado com o outro. Certo, professor? Cíntia, você lembrou uma coisa importantíssima aí que eu acabei esquecendo de falar, que é a parte hormonal, né? Inclusive, dentro do diagnóstico de disfunção temporomandibular, é importantíssimo a gente saber quando a mulher, a fase do ciclo menstrual dela, para a gente conseguir monitorar muito bem isso, porque pelo que a gente tem de experiência, é assim, quando ela está com o estrogênio mais alterado, ou seja, alterado eu digo maior, ela promove inconscientemente uma constricção muscular. E quando ela está no progester já, ela vai ter um relaxamento muscular. Então, é um músculo que a gente sabe que para ele funcionar, ele tem actina, deslizando sobre miosina, e assim por diante. O que foi? Nossa, eu não sabia. Ainda bem que quem TP. Quem falou isso? A Fabi. Imagino que não tem. Você é a TPM, Fabi. Sinto lhe dizer. Ela chora do nada, né? Então, a gente tem essa alteração hormonal e é normal, é muito normal a mulher ela executar uma disfunção, ou seja, um aperto maior durante a TPM e vir a dor. Então, ela vai, além de estar na TPM, ela vai ter dor. Né? Então, é uma coisa importantíssima a gente lembrar isso também. Quando a gente fazia coleta lá, a gente evitava os períodos de pico de estrogênio e progesterona, para não dar falso positivo ou negativo. Tá? Quem passou por isso é a Fernanda Filipos. Fabiana, é difícil. Fernanda. Homens, vocês têm que entender. Meu marido está assistindo, querido. Paciência nesse período. Pode falar. Pode falar. Não, o que a gente tem é realmente isso. Que ter paciência, né? Mas as mulheres também têm que ter paciência com a gente, porque a gente tem certas limitações, né, Cíntia? A história da caixinha, assim por diante. Então a convivência é importante. O coronavírus está aí para mostrar, né? Sim, sim. Graças a Deus estamos sobrevivendo ao coronavírus, os casamentos. Aí, ó. Aleluia. Depois dessa. Tá tremido? Tem perguntas mais?
assessoria aí, tá vendo? Travou. DTM, Elisa. Oi, Luísa. Saudade. Professor, Grande Dib. Oi. deixa eu te perguntar. E o senhor costuma usar a terapia de toxina botulínica Vamos lá. na A toxina musculatura? botulínica é sensacional. É sensacional o uso dela. Tal como o uso da placa. Qual que é a finalidade dela? Qual que é a finalidade dela? A finalidade da toxina é diminuir a quantidade de placas motoras ativas naquele músculo, diminuindo a ação dele, consequentemente diminuindo o apertamento, o bruxismo e assim por diante. Tá? Então, as patologias correlatas, o uso da toxina botulínica em masseter, porção anterior de temporal, e agora até o pessoal tem alguns utilizando intraoral no músculo pterygoidal medial, são métodos muito interessantes e que têm tido um resultado muito legal. Os pacientes têm falado muito bem a respeito disso daí. Tá? Esse diagnóstico ele tem que ser extremamente complexo. Porque, assim, quando você faz aqueles cursinhos, né? E eles dão aquele protocolo de masseter temporal e o pterigóide medial e lateral. Só que, por exemplo, eu tive uma paciente que ela tensionava o occipital, o trapézio, vários músculos estavam englobados ali na tensão que ela fazia. Então, quando houve o relaxamento muscular desse protocolo comum que se faz em consultório, o que aconteceu? Começou a doer o pescoço e as costas, porque sobrecarregou os outros, porque a musculatura estava relaxada. Então, o diagnóstico ele é essencial, não adianta só aplicar a toxina naquele protocolinho que o cursinho ensina. É por isso que sempre tem que ser o especialista, ele vai ter essa vivência, né, de saber disso e ele vai... Quando eu apliquei em mim a primeira vez, meu Deus, foi um caminhão de botox. Foi do platismo ao trapézio, né? E aí me relaxou assim, nossa, eu vivi assim no céu, né? Porque todos os músculos que eu tensionava estavam relaxados, mas é um tratamento caro, né? Não é um tratamento simples. Ô, Cíntia, você me fez lembrar, nessa época de corona, né? Então, eu gosto muito de assistir série e documentário também. Agora eu encanei, vocês não vão gostar muito do tema, mas é um documentário da National Geographic que tem no YouTube que fala sobre investigação de acidentes aéreos, né? E aí eu olhando esse passo a passo que os investigadores fazem para descobrir, eles têm que descobrir o porquê que caiu aquele avião para evitar o erro novamente, né? Eu até comentei aqui em casa, nossa, mas parece muito diagnosticar DTM. Por quê? Porque você tem várias hipóteses quando um paciente chega para você. Pode ser aquela história do o tostinho vem demais porque é fresquinho porque vem demais, né? Então, uma disfunção temporomandibular pode levar a uma má postura. Uma má postura pode levar a uma disfunção temporomandibular. Uma disfunção temporomandibular pode levar a uma depressão. Uma depressão pode levar a uma disfunção temporomandibular, né?
Então, aí a gente tem que começar a ligar as coisas e usar muita inteligência, o conhecimento global nosso, junto com os demais profissionais, conversar com esses demais profissionais para a gente conseguir ajudar esse paciente. Aí que está o lance. Ajudar esse paciente. Como que nós vamos ajudar? Excluindo tudo, todas as possibilidades que eu tiver. Então, por exemplo, você falou assim, o Botox é bom? Você me perguntou se ele era bom. Ótimo, excelente. Só que em todos os casos, o diagnóstico não. correto. Entendeu? Em todos os casos, não. Às vezes, que nem nós temos um estudo em andamento na universidade agora, está quase sendo terminado agora, de iniciação científica, que a gente faz eletromiografia, o estudo, a gente faz análise postural do paciente. Então, eu tenho aqueles quadros quadriculados, o pessoal da Físio nos ajuda, faz a postura do paciente e a gente faz a correlação entre a má postura do paciente e qual disfunção ele está desenvolvendo, se está desenvolvendo, certo? Então, nesse comparativo aí, eu já posso dizer para você, por exemplo, uma coisa que é fantástica. O paciente que é disfuncionado, normalmente ele afasta da escápula. Então, é uma coisa interessante. Na postura dele, quando ele tem disfunção aqui, ele afasta a cabeça da sua escápula. Então, a gente percebe uma maior contratura do lado esquerdo do pescoço, para ele poder afastar. Você entendeu? Então, o paciente fica com a cabecinha mais tortinha. Então, isso é óbvio. Os dados estão sendo apurados. Gente, alguém aí. está se identificando? Oi? Alguém está se identificando? Deve ter, né? É isso aí. O que mais, Cíntia? Tem mais perguntas? Eu ia perguntar um negócio. Eu falo muito, né? E atrapalho o som. Não, eu perdi a loira, né? Aqui a Fabi disse, né, que depois que eu fiz a ortognática melhorou muito. Então, aí no caso, né, provavelmente a maloclusão podia ser um fator dessa DTM, mas, por exemplo, a doutora Mariana, que trabalha aqui, a dentição dela é perfeita. E quando nós fomos fazer a bichectomia dela, que fomos fazer os exames complementares, ela tinha um desgaste do côndilo. Por que então não era a dentição. Então é outro fator. Talvez psicológico, postural. Então muscular. Sim. No caso dela, uma coisa que dá para ser feita é eletromiografia, né? Então, fazendo a eletromiografia, a gente já começa a dar o primeiro passo para ver como está a musculatura dela. Tem uma pessoa que perguntou aí se faz o uso do Botox no pterigoideu medial ou no lateral, né? Ou nos dois. A power. Eu não aconselho, só pessoas extremamente bem treinadas a fazer uso de Botox em lateral, tá? O medial ainda é um pouquinho mais fácil, que você pega ele na base da mandíbula intraoral. O lateral já é um pouquinho mais difícil de você pegar ele. Às vezes, o pessoal ensina técnica e tal, mas a gente tem que contar com as variações também, tá? Então, não é muito legal, não. Acho que é o abuso, a gente começa a abusar da sorte aí, certo? Outra pergunta, né? O senhor tinha falado de apneia, do sono, do ronco. Então, às vezes as pessoas falam, tem um pontinho lá no palato mole, que você diminui o ronco. E aí entra na mesma situação de usar a plaquinha para uma analgesia, né? Para resolver um problema, mas que o ronco ele pode diminuir. Mas se a pessoa tiver apneia, a apneia é perigosíssima, né, professor? Porque
No caso, a pessoa vai parar de respirar, provavelmente a pressão arterial dela dormindo pode subir, e essa pessoa constantemente, sem saber que ela tá com aquela pressão arterial subindo, uma hora ela pode infartar por conta da apneia, e ela tá ali tranquila porque ela parou de roncar por causa de um botox no palo. Então, o diagnóstico é extremamente importante. na verdade, assim, a apneia, o uso do botox nos arcos, né? O pessoal usa em arco palatoglosso, arco palatofaríngeo ali, dá um pouquinho de botox ali, é uma coisa que eu tenho as minhas ressalvas, tá? Da própria técnica em si, às vezes a longo prazo você vai perder essa musculatura aí que você vai estimular a apneia. Não sei se isso é uma coisa muito interessante de continuar fazendo, quem faz, né? Agora, posso mudar o assunto para a pergunta da Janaína aqui? Ó, ela pergunta aqui, qual o tratamento para bruxismo diurno? Janaína... vamos mudar a pergunta? Como fazemos o diagnóstico correto de um bruxismo diurno? Se eu não souber de onde veio isso, eu não tenho tratamento. Você vai colocar uma plaquinha para aliviar, certo? Só que o que está levando essa pessoa a ter o bruxismo? Aí que está o grande lance. Entendeu, Jana? Então a gente precisa saber o que está fazendo com que ela desenvolva o bruxismo. Tô certo, Cíntia? Sim. Cíntia? Porque, por exemplo, às vezes a criança tem. Sim. O que está levando ela a fazer esse bruxismo? Então, assim, às vezes, por exemplo, o meu filho mais velho, ele rangia durante o dia. Colocamos ele para fazer natação. Ele aumentou, a serotonina dele e parou. Então, no caso dele, é psicológico hormonal. Sim. O hábito, a criançada, eu tenho, aqui em casa eu tenho uma psicopedagoga, né, minha esposa. E a criança, ela também tem depressão. A gente que acha que criança não, porque ela vive num mundinho mais simples, lúdico, não, mas esse mundo lúdico faz com que ela sofra também. Ela tem os seus sofrimentos. A diferença é que o nosso problema, potencialmente, ele é maior, né? Então eu tenho problemas grandes, problema de gente grande. Só que a criança, ela tem o problema de gente pequena. Às vezes a ausência de um... Ela é grande. Enorme, que pra gente, o que é brigar com um coleguinha da escola? Esquece isso. Não. Para ela, isso é uma tortura. É uma tortura. E aquilo lá, ela tem o mesmo peso que, por exemplo, se a gente não conseguir pagar uma conta no banco. Então ela vai ficar mastigando aquilo lá da mesma maneira que a gente. Entendeu? Jana, se te fizer feliz, ela falou que ela tem bruxismo diurno. Eu também tenho, viu, Janaína? O meu já está diagnosticado já. Mas eu já sei. E eu tenho apertamento diurno. Toca aí. Tamo junto aí, tá vendo? É assim, 60% dos homens têm disfunção e 75% das mulheres têm disfunção. O que a gente faz? A gente vai tocando a vida. Ganhar. É fator hormonal que faz esse probleminha aí. Tá? Então, gente, o pessoal de Sorocaba lá, a aula da Patrícia, que deu aqueles hormônios que nos acalmam, que nos fazem dormir, que delícia, eles vão nos ajudar com certeza. Sim. Os nutrientes. A Patrícia, boa. Aquelas receitinhas que a Patrícia passa para vocês, é muito legal fazer esse rearranjo hormonal aí, é interessante. Mais perguntas, gente?
vamos pensar um pouquinho, falando de criança, né? Se você faz, por exemplo, já me perguntaram assim, eu faço placa em criança? O que você acha, Cíntia? Eu acho muito difícil. É, Tanto para a criança usar, quanto a dentição, né, mista, porque vai perdendo o dente, vai perdendo a placa. O que a gente precisa fazer é, novamente, diagnosticar o que está levando essa criança a ter o apertamento ou o bruxismo. Certo? É importantíssimo a gente saber isso. Isso vale para criança, adulto, idoso e assim por diante. É a história do relaxamento, né? A nossa vida hoje é uma vida... Eu acho que agora nós vamos mudar um pouquinho. Pelo menos assim eu espero, né? Acho que a gente começou a aprender um pouquinho a respeitar mais o próximo, né? A estar mais junto das pessoas que a gente gosta. E então, talvez isso vá fazer com que a gente diminua um pouco o nível de estresse. Talvez. A gente aumentou a quantidade de entretenimento, porém ficamos mais estressados, né? Sim, exatamente. Uma coisa Talvez os novos entretenimentos não gastem tanta energia quanto os antigos, né? Aquela história da serotonina que seu filho usou lá, né? Então, aquela experiência que a gente produzia serotonina todos os dias. Eu, pelo menos, jogava bola na minha rua todos os dias, né? Então, a gente tinha essa diferença. E uma outra coisa que está mostrando que a nossa vida está levando para a disfunção é a quantidade de informações, que a informação ela chega muito mais rápido nos nossos jovens, né? Por exemplo, eu trabalho com jovens adolescentes, né? Então, desde 17 até 25 anos. A gente percebe neles uma ansiedade desnecessária. Por exemplo, está todo mundo agora, nesse momento, afastado, em casa, se preservando, né? Então, nós estamos num momento difícil. Não está tendo aula, ok? Aí, o que acontece nesses grupos de WhatsApp? Aula só o ano que vem, um fala. O outro já acha que é verdade. Sem perguntar para ninguém, eles vão desenvolvendo estresse dentro do grupo deles, sem nem saber se isso é verdade ou não. Aquelas famosas fake news, né? Certo? A Martina me chama de cada psicólogo. Dia basta ser mal, né, gente? Acho que o Edival deve ter perguntado sobre a síndrome de Hegel, que dá alteração de crescimento. Como tratar o paciente que apresenta síndrome de Hegel. A gente precisa ver o que está comprometendo de estrutura óssea aí, Edival. É difícil eu te falar assim de sopetão aqui, tá? Então depois você me fala o que é isso aí, que eu te falo pessoalmente. A gente precisaria descobrir quais estruturas ósseas elas estão comprometidas. Agora fala para mim, nos seus pacientes, quais são os tratamentos que você mais utiliza, que você mais usa para tratar a DTM? Os campeões. Sim, então vamos lá. Eu não tenho consultório, você sabe, né? A gente trabalha na universidade, né? Então, dentro da universidade, o que a gente vê muito, né? Primeiro, a dificuldade que a gente tem de diagnóstico. Então, porque, assim, em cada lugar você tem acessos melhores. Então, vamos lá. Se eu estivesse em Campinas, dentro da Unicamp, eu teria vários instrumentos que me auxiliariam no diagnóstico. Agora, no nosso dia a dia, a gente tem dificuldade diagnóstica. Porém, tratamento. Vamos lá. O que eu mais vejo resultado a longo prazo? Tratamento psicológico, psicólogo, tá?
e atividades físicas, desde atividade de natação, alguma coisa assim, como também alguns exercícios fisioterápicos, feitos, orientados por fisioterapeutas. Depois que eu já eliminei toda a estrutura dentária, depois que eu eliminei oclusão, tá tudo bonitinho, é isso que a gente tem que partir. Você não falou para mim que o seu filho aliviou demais fazendo natação? É isso aí. Isso, a gente costuma ouvir muito isso. Ah, depois que ele começou a fazer tênis. Ah, depois que ele começou a academia. Faz bem, não adianta. A gente produz hormônios que O provocam do prazer ele vai parar de sobrecarregar. Isso, ele vai diminuir a tensão muscular. Não é isso? Então eu vou ter um relaxamento, eu vou ter uma noite melhor de sono. Né? Então eu vou conseguir relaxar mais. É isso que a gente precisa procurar fazer. E ele vai crescer, né? Porque quando cansa, né, a musculatura ali, você vai estimular o crescimento da criança, né? Quando é criança, opa, com certeza. E um crescimento correto, desde que feito de uma maneira correta. Natação é o melhor esporte para esse tipo de estrutura. Sim. A Elisa, que está falando, Elisa Rolfini, ela também ela fez mestrado lá em Campinas. Ela foi me orientada, que tá entrando, né? Foi me orientada na graduação. Ela é bióloga, olha lá, tá vendo? Ela foi fazer mestrado lá, tá vendo? Então eles aceitam várias ideias, é muito legal isso. E a Elisa, acho que ela acabou agora o doutorado dela na Unicamp de Campinas. Ela tá falando a mesma coisa, tá vendo? Sim. A ciência auxiliando a clínica, é isso que a gente precisa. Né? Então, na verdade, Pessoal, mais eu acho perguntas? que o perfeito diagnóstico a gente precisaria, o sonho de consumo, né, do diagnóstico da DTM seria um centro integrado com todos esses profissionais de diagnóstico, né? Exatamente, é isso mesmo. Então a gente precisa formar a equipe, né? Então você tem a sua clínica aí. Você vai ter profissionais que são especiais, por exemplo, a fisioterapia tem especialistas em disfunção temporomandibular, né? Então eu pego especialista, eu pego um psicólogo que seja meu amigo, que eu consiga direcionar o tratamento emocional para aquele paciente, né? Então você vai começando a formar. Tem uma fono, tem uma fono boa aqui. Se o problema a gente vê que ele tem macroglossia, ou mau posicionamento de língua, que vai provocar uma má oclusão tardia, no caso de uma criança, e assim por diante. Né? Eu lembro que o meu primo, quando ele foi fazer a ortodontia, ele colocou um aparelho ortopédico que vinha no pescoço, a coluna, porque o crescimento dele estava tão fora de ordem, tão desordenado, que esse aparelho envolvia tudo. E ele usou por um tempo, né, muito difícil, muito sofrido, e porque ele é alto, né? Então, eu acredito isso, aí o crescimento é muito forte. E o músculo não então, acompanha. assim, era ortopédico, tanto da boca quanto da coluna, da cervical. Então, assim, às vezes passa batido, né? Não faz nem o diagnóstico disso tudo. E a pessoa cresce, e aí tem escoliose e tantos outros problemas. Essa é a grande prova. Cíntia, falta 20 segundos, tá? Ó, essa é a grande prova. Live. Você salva? Salva para eu editar. Tá bom, depois você me ensina